Reunião, que já estamos contando aqui com a Veli, lá de Recife, estamos contando com a Isabela, aqui do Rio, a nós também aqui do Rio, e a Jéssica, de Brasília. Muito bem, então vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes e depois vamos saudar a Sri Ganesha para abrir nossos caminhos dos estudos, a Sri Sarasvati para iluminar nosso intelecto com a sua sabedoria e aos mestres para que sempre nos abençoem. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Sarasvatiye Namo Namaha. Ó amados mestres, clamamos as vossas bênçãos, para que a luz da vossa sabedoria brilhe em nossas mentes e intelectos, para que possamos compreender as palavras sagradas de Adi Shankaracharya no livro Aparoksha Nubhuti, a realização direta, para que possamos alcançá-la com as vossas graças e as vossas bênçãos. Iluminai-nos e protegei-nos. Que assim seja. Amém. Então, paramos no sloka número 44, que diz assim: assim como, por conta da ignorância acerca da verdadeira natureza da corda, aqui faz alusão à história de que uma pessoa viu a corda no escuro e achou que era uma serpente. E continua dizendo: a própria corda aparece instantaneamente como uma serpente. Assim também a pura consciência surge na forma do universo fenomênico, ou seja, o universo, esse mundo material com seus fenômenos, sem se submeter a qualquer mudança. Então, a consciência não muda, mas instantaneamente ela aparece como esse universo fenomênico. E aqui o comentário diz: quando uma corda aparece como uma serpente, ninguém pode dizer que se haja operado qualquer modificação na primeira, ou seja, na corda. A corda não mudou. Do mesmo modo, a pura consciência surge como o assim chamado universo material, sem sofrer nenhuma mudança ou modificação. A pura consciência permanece a mesma. Em aparência, ela surge como o universo fenomênico. Então, já no 45, o Sloka diz assim: só Brahman é a causa material deste universo fenomênico. Razão porque todo ele é apenas nada mais que Brahman.
Comentário. Isto porque o efeito nunca é diferente da causa. Um vaso jamais é diferente da terra de que é feito. Os nomes e formas que da causa diferenciam o efeito não passam de convenções, ou seja, os nomes e formas que se diferenciam do Brahman, que é o substrato, a causa de tudo, não passa de convenções, revelando-se não existentes quando se investiga a sua natureza. Quando se vai fundo na pesquisa, se descobre que os nomes e formas não têm uma substância real, permanente. E agora o Sloka 46 disso. Tudo isso é Atman. De tal afirmação dos Shruti, ou escrituras, segue-se que as noções de permeante e permeado são ilusórias. Onde haveria espaço para a distinção entre a causa e o efeito, uma vez percebida esta verdade suprema. Porque o permeante é o ser universal, que a tudo permeia e a todos. E o permeado são os efeitos da causa, que é o ser universal. Então, a causa não é diferente do efeito e vice-versa. O efeito não é diferente da causa. Então, por isso se diz, tudo é Brahman, tudo é Deus, tudo é o ser universal. E continua dizendo, onde haveria espaço para a distinção entre a causa e o efeito, uma vez percebida esta verdade suprema, uma vez que se percebe que causa e efeito são um e o mesmo, então não há distinção entre elas. E o comentário diz, refere-se este trecho da Upanishad de Brihadaranyaka, que diz assim, Brahmins, os sacerdotes, e Kshatriyas, os guerreiros, estas mundos, locas ou regiões, os deuses, os Vedas e todos esses seres, tudo, em resumo, é Atman. Então a escritura disse isso. Tudo é o ser, o Atman. E agora o Sloka 47 nos diz o seguinte. É certo que o Shruti negou diretamente a multiplicidade de Brahman. Sendo a causa não dual um fato estabelecido, ou seja, Brahman, né, que é
uno, sem segundo, não dual, a causa. Como poderia o universo fenomênico ser diferente dele? Não pode, porque só existe ele, não existe um segundo além dele. Ele é o primeiro sem segundo. E o comentário diz: este é o trecho, dois pontos. Depois de se ouvir esse ensinamento de um instrutor competente, deve-se perceber, com o auxílio de uma mente pura, que não existe multiplicidade em Brahman, no absoluto. Não existe. Essa multiplicidade existe somente em nossas próprias mentes. E, continuando, o comentário diz: a afirmação do Brahman não dual como sendo a realidade última, conforme afirmado pelos Shruti, elimina a raiz de toda a causalidade. Se tudo é um, então não existe nem causa nem efeito, porque causa e efeito é uma dualidade, né? Por isso se diz que Deus, o Brahman, é aquele que não tem causa, mas é, ao mesmo tempo, a causa de todas as causas. Isto porque uma causa sempre pressupõe um efeito, por ela produzido. Efeito esse que, sob outro aspecto, é a toda evidência diferente dela. Então, o efeito é diferente da causa, que quando, porém, existe apenas um, como é possível uma segunda coisa vir a existir? Se só existe Brahman, que é a causa de tudo, o efeito não existe. E também a causa deixa de existir, porque os dois são ambivalentes. A verdade é que Brahman não dual, ou o Atman, jamais causa alguma coisa. É devido à ignorância que este mundo é visto, pensado como tendo Brahman por causa. Então, através dessas afirmações dos Upanishads, cai por terra a crença de que Deus é a causa de tudo, que ele está além da causa e do efeito. E o Sloka 48 diz: acima de tudo, o Shruti condenou, abre parênteses, a crença na variedade, fecha, por meio destas palavras. A pessoa que, iludida por Maya, enxerga variedade em Brahman, segue de morte em morte. Ou seja, não conseguiu superar a cadeia de nascimentos e mortes do Sansara. Porque em Brahman não existe variedade ou diversidade.
E esse texto está, né, no Brihadaranyaka Upanishad, né, esse texto. Em outras palavras, né, diz ali, a menos que se perceba o Atma não dual, que é evidentemente sem nascimento e sem morte, não se escapa do ciclo de renascimentos, ou do ciclo de samsara, né? Vida e morte, enquanto a gente não compreender que não existe dualidade em Brahman, ou no Atma. E o comentário oficial também diz, ou seja, nasce e morre repetidas vezes. É o seguinte o texto do Shruti acima referido. Abre aspas. Aquele que nisso, parênteses, isto é, em Brahman, fecha, enxerga variedade, vai de morte em morte. Em outras palavras, a menos que se perceba o Atman não dual, que é evidentemente sem nascimento e sem morte, não se escapa do ciclo de renascimentos. Muito bem, agora passaremos ao 49. Posto que todos os seres nascem de Brahman, o Supremo Atman, que é Brahman, devem eles ser entendidos como verdadeiramente Brahman. Então, a diversidade de seres não é diferente do absoluto, o Brahman. E o comentário diz: só o Brahman é o substratum, ou seja, a base, a essência de tudo. Assim como uma corda é o substrato da ilusão de uma serpente e de outras formas, assim Brahman. Você está lendo já o dos 50, que você não leu. Ah, não leu o texto. E o comentário do 49 refere-se aqui à seguinte passagem do Shruti. Esse é Brahman, de onde nascem todos os seres. E Agora no 50. Pela causa ser igual ao efeito, então todos os seres, por isso, são Brahman. Agora, os 50 slokas 50 diz: o Shruti afirmou claramente que só Brahman é o substratum de todas as variedades de nomes, formas e ações. Substratum é a base, a essência. E aí o comentário diz: assim como uma corda é o substrato da ilusão de uma serpente e de outras formas, assim Brahman é o substrato de todos os nomes e formas e ações, sem embargo de serem estes ilusórios, porque até mesmo uma ilusão requer um substrato para o seu surgimento. 51. Da mesma maneira pela qual um objeto feito de ouro tem sempre a natureza do ouro, assim também um ser nascido de Brahman tem sempre a natureza de Brahman. E o 52, que está coligado ao 51, diz assim: aquele que ignora, o ignorante, né? É aquele que ignora, e que inativo permanece, depois de haver estabelecido, seja ainda a mais mínima distinção entre o Jivatma e o Paramatma, este sente o medo. E aí agora vem Jivatman é o ser individual, né? E o Paramatma é o ser supremo. o comentário. É o seguinte, o texto do Shruti, abre aspas, quando ele,
é o que ignora, fecha parênteses, estabelece a mais mínima diferença entre Brahman, para ele há o medo. E agora comenta o medo. O medo tem raízes na dualidade e na imperfeição, e só pode ser superado por quem percebe conscientemente e não dualisticamente, e assim alcança a perfeição. Para tal pessoa, nada existe que temer, que ganhar, nem que perder. E agora o 53 diz assim: quando por conta da ignorância a dualidade aparece, um vê o outro, mas quando tudo se identifica com o Atman, não há um mínimo de percepção de alteridade, ou seja, de coisa que se altere. E o comentário diz: esta instância mostra o conteúdo do segundo trecho dos Juruts, pois quando há dualidade, um vê outra coisa, olfata outra coisa e etc. Quando, porém, tudo se haja transformado no próprio si mesmo, como será possível ver o outro, olfatar outro e etc.? Como? E o 54 nos diz assim: nesse estado em que tudo é percebido como idêntico ao Atman, não existe ilusão, nem pesar, porque não há dualidade. Comentário. Referencia o seguinte texto do Shruti, dois pontos. Abre aspas. Quando alguém percebe todos os seres como o si mesmo, como pode esse vidente da unidade sofrer ilusão ou pecar? Ou pesar, sofrer ilusão ou pesar? Porque quando tudo é uno, não existe essa ilusão. E agora, o Sloka 55 diz: declarou o Shruti na forma do Brihadaranyaka que o Atman, o si mesmo de todas as coisas, é verdadeiramente Brahman. E aí o comentário diz: o texto é o seguinte: Atman é Brahman, no Brihadaranyaka. Agora, o Shankaracharya, no 56, nos diz: quanto seja este mundo objeto de nossa experiência diária e sirva a todos os propósitos práticos, ele tem, como o mundo onírico, a natureza da não existência, visto ser contraditado no momento seguinte. Vou ler aqui também. Experimentemos diariamente como o mundo dos sonhos, porque sua existência de nomes e formas varia totalmente a cada momento. Está sempre mudando, né? É impermanente. E o comentário nos diz o seguinte: não podemos chamar
de eternamente existente, ou sat, que é o termo técnico para isso, há alguma coisa somente porque seja objeto da experiência e tenha algum valor pragmático. Não podemos chamar uma coisa só porque ela é objeto da experiência ou tem algum valor pragmático. Pragmático é assim, Um valor determinante. e que você também use, né? O pragmatismo É uma coisa não é uma coisa óbvia. só imaginária. Durante o sonho, experimentamos coisas que existem enquanto o sonho dura. Todavia, tão logo despertamos, elas desaparecem como se nunca houvessem existido. De igual modo, nossas experiências de vigília, para nós tão plenas de significado, são negadas. Assim que sonhamos ou dormimos profundamente. Portanto, portanto, esse estado de vigília ocupa a mesma categoria de existência que o mundo onírico. Então, o texto quer afirmar que essas experiências no mundo fenomênico, esse estado de vigília, também não passa de um sono. Muito bem. Então, com isso, terminamos por hoje a leitura do texto Aparoksha Anubhuti. Vamos entoar então o mantra de encerramento para depois abrir para perguntas e comentários. Om Om Sahana Vavatu Sahana Saharao Bhunaktu Sahaviryam Sahaviryam Karavavahai Karavavahai Tejas Tejas Virnavadhitamastu Virnavadhitamastu Ma Ma Vidvesavahai Vidvesavahai Om Om Shanti 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 Shanti. Shanti. Que Que Deus Deus nos nos aceite aceite juntos, juntos, que trabalhemos trabalhemos juntos, juntos, que que progridamos progridamos juntos, juntos, que que estudemos estudemos a a verdade verdade juntos juntos, e que que nunca nunca briguemos. briguemos. Ah, Oh, paz, paz, paz. paz. Amém.